Ah, meu Deus, começou tudo de novo aqui gravar, não sei o que aconteceu. Gente, então vamos começar tudo de novo. Vamos lá. Olha, vamos começar de novo, porque eu não sei o que aconteceu. Então, recomeçando a nossa gravação, bons ventos para nós, bons ventos coloridos. Parece que os ventos estão mexendo na tecnologia, porque nós pensávamos que estava gravando e eu nem sei se estava, e agora vamos gravar de novo, né? Então, Sim, depois nós vamos ver essa mudança no tempo aqui. E hoje nós vamos falar de cores, cores que permeiam a nossa vida, que está presente na nossa casa, olha lá. Que lindo! O chumaré presente, que é o arco-íris, né, se fazendo presente, com Yansan, com Iemanjá, né, com todos os orixás que se mostram tão coloridos. É bem interessante as cores dos orixás, né? E como a nossa vida também é colorida. Começando ali um pouquinho pela nossa casa, quais as cores, nós temos cores em casa, né? Nós usamos cores no corpo, mas sim. nós vamos falar já já e abrir aqui um diálogo maravilhoso sobre as cores. Mas antes disso, eu quero apresentar a minha amiga Adriana Girassol, que é psicóloga clínica, também é cantora, cantora popular, uma voz maravilhosa, o embalo dessa voz, que qualquer dia você vem para cantar para nós, tá? Vamos fazer uma live só de cantoria, como diz o povo. Frequentou teatros, né? Ela também é atriz, fez teatro, artes manuais. Então, ela tem, assim, dentro da arte, uma gama de conhecimento e é especialista em artes e arte-terapia aplicada à educação, saúde, ao social e ao organizacional, né? Está mestrando, está à porta de defender esse mestrado, está chegando ali, né, para mostrar seu conhecimento em psicologia analítica. Isso para nós é muito importante porque amplia o nosso conhecimento além só de um nicho, porque Jung amplia o conhecimento sobre a vida, ele nos dá uma outra dimensão, uma dimensão e outra cor, né, Adriana? Ele dá outra cor na nossa vida. Então, Várias. conhecendo Jung, vem várias cores, tá? E ela é professora de vários cursos de especialização em arte-terapia e psicologia. Inclusive, ela é uma docente aqui do nosso curso da Unipaz Goiás, que ela oferece para a gente também essa disciplina de psicologia das cores. E outras disciplinas que nós fazemos, imersões na fazenda do Beija-Flor, né? Namorada do Beija-Flor, que maravilhosa, cantando, né? Rindo e colorindo a nossa vida. Adriana, muito bem-vinda. Gratidão por aceitar o nosso convite. Agradeço o convite, agradeço a confiança, a parceria, nossa amizade, né, de uns 10 anos aí ou mais, nem sei, eu já me perdi no tempo. Né? E é muito gratificante, né, receber esse convite. Eu adoro falar sobre arte terapia, adoro falar sobre cores, adoro falar sobre tudo isso e adoro conversar com você, amiga. Então, vamos ter um bate-papo gostoso aqui sobre cores, né, sobre como elas nos afetam, como elas nos movem, né, como é que a gente se move em direção a elas também ou em relação a elas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. É porque a cor ela mexe com a nossa psique, né? Ela dá um colorido na nossa psique. E é por Uhum. ela que nós também vamos vendo o mundo. O mundo é colorido. É muito interessante quando estamos numa estrada, né, dirigindo, é tudo verde, é gostoso, verde, verde, mas aí quando aparece aquele pezinho lá no meio amarelo, ou aquela florzinha roxa, nossa, o olho pula para aquela direção, né? Ou uma casinha branca. Então, a cor, ela puxa, ela atrai, né? Ela nos atrai para aquele lugar se destacando. Uhum, sim, é.
as cores elas nos chamam a atenção, né? Inclusive tem uma série de estudos aí de neurologia agora mostrando as preferências de cores dos recém-nascidos, né? Inclusive estudando o desenvolvimento das pessoas a partir das cores às quais elas são expostas. Esses dias eu estava lendo uns trabalhos nesse sentido, né? Que eu achei bem interessantes, assim, que quando uma pessoa, claro, quando ela é exposta, né, um bebê, quando ele é exposto a mais estímulos de todos os órgãos dos sentidos aí, ele vai se desenvolvendo mais. Mas as cores têm um papel bem importante nisso, né? Ele vai desenvolvendo ali, o bebê vai desenvolvendo a sua capacidade visual, a sua acuidade visual, e quanto mais cores ele é exposto, assim, mais ele vai desenvolvendo não só a visão, mas outras funções também, porque as cores têm essa característica, né, de otimizar os potenciais que a pessoa tem de desenvolvimento, não só os bebês, mas nós também, adultos, né? É interessante, porque se estimulamos o bebê, porque antigamente se a gente punha o recém-nascido num quartinho fechado, escuro, né? Embrulhadinho, que não. Isso é muito tempo, né? Acho que nem um charutinho e tal, não podia mexer. Aí fomos abrindo os estímulos, né? Tirando essa roupa, né? Deixando mais claridade. E a criança foi interagindo, e algumas pessoas falam: nossa, mas ela é muito mais esperta. Ela é muito mais esperta porque ela foi submetida a mais estímulos, né? Sim. Desde pequena, e interação, já ficou de pé no colinho, já olha para cá, olha para lá. Então, a cor, ela faz parte da vida. Eu acho que não tem nada sem cor. Porque, Uhum. lógico, se nós formos estudar pela física, nós sabemos toda a questão da física, que é a luz que vai dar cor, tal. Mas esse lado já é bem complexo. Vamos pensar nesse outro lado, que a cor, ela sempre chamou atenção desde a pré-história. Uhum. Então, o ser humano, ele tem interesse pelas cores, pelas plantas, pelos animais. E os animais são coloridos, principalmente os pássaros, mas todos os animais são coloridos. E o ser humano também é colorido, né? Se nós não formos coloridos, a gente pinta. Verdade. A gente pinta Inclusive, o olho, pinta a há mais boca. de 3.000 anos antes de Cristo a gente já pintava, né? Porque tem registros lá no Egito Antigo, de 3.000 anos antes de Cristo, eles já pintavam aqueles templos, né? As indumentárias, já criaram tintas para pintar o rosto, para fazer maquiagem, né? 3.000 anos antes de Cristo. Pinturas rupestres já tem cores ali, né? Feitas com pigmentos, com plantas, com o que eles tinham ali disponíveis, né? Então, a gente tem esse impulso criador, esse impulso colorido, né? Já desde os primórdios da existência da humanidade, né? A gente já Já tem isso. tem, né? E também, antes da gente entrar um pouco mais ali sobre a psicologia das cores, o nosso corpo, ele é colorido, né? Nosso sangue é vermelho, né? Os nossos órgãos têm cores, os nossos olhos têm cores, quer dizer, também somos compostos de cores. Então, as cores nos habitam, todas elas, porque só de observar um olho, né? E quantos pigmentos tem? Tem muitos pigmentos né, na pupila. Se Sim. olharmos uma pele, o nosso corpo por dentro, ele é movido também a cores. E esse rio quente de sangue que corre vermelho, né, que é vida, tá certo que tem gente que tem sangue azul. Eu gosto de azul, mas o meu sangue ainda continua vermelho, né? Eu Essa, também. essa brincadeira, olha, de sangue azul, por quê? O azul é nobre. Vem Uhum. desde a antiguidade sendo considerado uma cor nobre, uma cor difícil de se obter, por isso pertence à nobreza. Então, a nobreza tinha sangue azul porque era difícil conseguir fazer a cor azul. Hoje, nós conseguimos vários tons de azul, né? Me diz uma coisa, como que a psique ela se comporta diante da cor? Como é esse movimento psicológico?
Em relação à cor? Bom, então as cores, elas têm um caráter simbólico para nós, né? Por isso que a gente tem essa relação muito intensa ao longo da nossa vida, a gente vai construindo a nossa história de vida e a gente vai construindo a nossa história com as cores, né? Aquela, a gente lembra, né, da cor do vestido da avó da gente, da roseira da casa da avó. Hoje eu estava conversando com os amigos ali na yoga, a gente estava falando das cores dos móveis, né, das casas, né, das nossas avós e das frutas que a gente gostava de comer, né? Eu subia no pé da amora e comia amora e ficava com as mãos todas cor de violeta, né, assim, de bordô, não sei. Então a gente vai construindo uma história com as cores e elas têm um caráter simbólico para a gente. Como nós estudamos ali o Jung, né? E nós entendemos aí, nós temos essa perspectiva do inconsciente coletivo, a gente sabe que os símbolos, eles são tanto pessoais quanto coletivos, então a gente tem algumas correspondências simbólicas coletivas, né? Nós temos as cores enquanto signos, que são coisas que todo mundo convenciona, por exemplo, o sinal de trânsito, né? Vermelho, pare, verde, siga em frente, amarelo, presta atenção, né? Então a gente tem as cores como signos aí que a gente vai aprendendo ao longo da vida, e a gente tem um caráter simbólico das cores também, que é mais ou menos, ele é coletivo, né? Então ele atende, ele chega a todas as pessoas, mas não quer dizer que aquilo seja determinante, né? Por exemplo, a cor vermelha, a cor do sangue, né? Então é uma cor que lembra atividade, que lembra vida, que lembra às vezes agressividade, né? Ela tem aí várias possibilidades interpretativas. Então, via de regra, quando a gente pinta a nossa casa, né, uma parede vermelha, ou quando a gente usa uma roupa vermelha, quando a gente coloca um vermelho ali na clínica, né, uma pessoa na arte terapia ou na psicologia vai fazer uma produção e põe muito vermelho ali, normalmente vai denotar essas questões de vida, ou de agressividade, ou de impulso, de atividade, né, de reatividade. Mas esse caráter simbólico, por mais que coletivamente ele tenha essa denotação, esse caráter, é sempre importante a gente considerar que para cada um de nós, cada cor vai ter um significado, né? Como eu falei, de acordo com a nossa história de vida, né? As coisas que aquilo vai lembrar, as coisas que aquilo vai remeter na nossa vida, vão levar a gente para um lugar diferente, né? Então, se eu gostava muito de passear numa praia que tinha o mar verdinho, né? Quando eu era mais nova, eu morei em Recife, e o mar de lá era verde, né? Ali em Jaboatão dos Guararapes, não era aquele mar azul, né? Que a gente vê em outras fotos. Então, sempre que eu vejo aquele tom de verde, eu lembro daquelas praias, daquele lugar onde eu andava. Eu gostava de caminhar, eu gostava de ver os bichinhos, eu gostava de conversar com as pessoas. Me dá até, quando eu vejo aquele verde, eu chego a sentir o calor do sol me aquecendo, assim, né? Então, mas verde é uma cor fria, assim, de modo geral, simbolicamente, coletivamente. Mas para mim, o verde vai lembrar calor, porque ele vai me levar lá para a praia de Jaboatão dos Guararapes, onde eu morei quando eu tinha lá meus 14 anos, né? E por onde eu gostava de caminhar, né? Então tem esse caráter simbólico, né, das cores, que ele é tanto coletivo quanto ele é pessoal. E aí, o que vai mover a gente, ou o que vai paralisar a gente, é mais esse caráter pessoal, né, dos símbolos que as cores trazem, do que esse coletivo, embora a gente sempre considere os dois quando a gente está falando dentro da clínica, da psicologia ou da arte terapia, a gente sempre vai considerar os dois aspectos, o coletivo e o pessoal, particular de cada pessoa, né? Então, fica muito ligado também, como você está narrando, a emoção que eu sinto daquele momento. Uhum, Então, o mar verdinho que traz aquele sol gostoso, aquela praia suave, aquele ar. Então, está tudo relacionado a uma emoção que eu senti, né? Que essa imagem está presente na sua mente e que eu estou aqui tentando imaginar, porque uhum, aqui eu estou pegando carona na sua imaginação, mas sim, ela é só sua emoção. Então, a cor também está vinculada às emoções, ou as uhum. emoções estão vinculadas às cores. Agora,
Como é que fica isso? Então, as duas coisas, né? As cores estão vinculadas às emoções e as emoções estão vinculadas às cores. Por quê? As cores, elas podem evocar na gente determinadas emoções que vão ser de acordo com esse caráter coletivo, né, do que as cores despertam. E aí existem estudos de neurologia, né? Tem esse livro aqui, que eu acho que é um dos mais conhecidos, que é a Psicologia das Cores, Uhum. da Eva Heller. Ele é um livro usado em design, em artes plásticas, em diversos por diversos profissionais aí que trabalham com cores. Ele acaba sendo de alguma forma uma referência para a gente pensar nessa questão da psicologia das cores, desse caráter coletivo dos símbolos das cores, né? Então, o que o vermelho desperta de modo geral nas pessoas? O que o amarelo desperta de modo geral nas pessoas? O verde, enfim, todas as cores. Foi um estudo feito, né, lá na Inglaterra por essa pesquisadora, com um número muito grande de pessoas, e ela foi entrevistando as pessoas para saber o que isso, cada cor dessas despertava nas pessoas. Então a gente vai ver um caráter mais coletivo. Se a gente for num dicionário de símbolos ali, procurar as cores, a gente vai ver esse caráter coletivo, né? Dos símbolos. Aqui, dentro da neuropsicologia, né, ou da psicologia das cores, a gente vai ver se de que forma que essas cores afetam as emoções. E daí esse conhecimento vai ser usado para quê? Para quem desenvolve produtos, né, num design de produtos. Então, eu vou fazer uma cadeira de escritório. Que cor que as pessoas vão normalmente preferir? O que vai ser mais produtivo para aquele escritório, né, de acordo com o design, então, o formato e a cor que aquela cadeira vai ter, ou aquela mesa, né? Eu vou pintar uma parede de uma sala. Ah, tá, mas o que eu pretendo fazer nessa sala? O que eu pretendo fazer nesse cômodo que eu vou pintar? É um quarto, eu vou dormir? Então eu não vou passar um vermelho, um amarelo na parede, porque eu vou ter uma insônia, né? Eu vou colocar uma cor mais clarinha, uma cor mais relaxante. Aí eu vou lá na psicologia das cores e vou consultar esse caráter coletivo aí do que do ponto de vista neurológico, as cores despertam nas pessoas, e aí eu vou escolher a cor que eu vou pintar essa casa, esse cômodo, né, de acordo com a finalidade que eu pretendo ter ali, né, a finalidade que eu tenho com aquele lugar, porque aquela cor ali, ela vai evocar um determinado comportamento nas pessoas que estarão naquele lugar, né, num consultório médico, num quarto, numa sala de trabalho. Que tipo de trabalho? É um escritório de direito? É uma sala de publicidade, propaganda, que as pessoas têm que abusar da criatividade? Então, dependendo do que eu pretendo fazer naquele ambiente, eu vou usar uma determinada cor na parede, né, e nos móveis, nas coisas que eu tenho, ou combinações de cores também, para que eu consiga evocar certas emoções e estados de ânimo, de humor nas pessoas, porque isso também muda, né? Então as cores podem mudar. Agora é importante a gente pensar naquela coisa do caráter pessoal também, porque às vezes, né, de modo geral, a cor amarela, por exemplo, é uma cor que vai estimular a criatividade, né, que vai fazer com que as pessoas pensem, tenham mais ideias, pensem mais rápido, tenham um fluxo de pensamentos maior. Então, né, se eu estou pintando um lugar para ser um ateliê ou para ser um escritório de publicidade, uma coisa assim, eu vou abusar um pouco do amarelo. Mas, por outro lado, também desperta a compulsão alimentar para quem tem essa questão, dá mais fome, deixa mais ansioso, né? E aí a gente tem que ver também o caráter pessoal, porque tem gente que, por alguma questão pessoal, tem alguma história com aquela cor, né? Então vai evocar uma emoção especial nela. Então aí tem gente que, sei lá, tinha que tomar um remédio amarelo quando era criança e ele era forçado a tomar aquele remédio amarelo e o remédio amarelo era horrível. A pessoa vai ficar com uma raiva de amarelo, né? Com É, um registro afetivo diferente em relação ao amarelo, né? Ou ela estudou numa escola que ela detestava e que tinha aquela cor amarela ali na parede quando era pequenininha. Então a gente sempre tem esses dois lados, né? E aí as cores vão evocar essas emoções e também as emoções vão chamar algumas cores, né? Quando a gente pede para a pessoa fazer um desenho, né? Por exemplo, fazer uma produção, a gente convida para fazer uma pintura, alguma coisa. Ela vai colocar ali as cores de acordo com o estado de ânimo dela, de acordo com os afetos dela, com as emoções dela. Então, tanto as cores influenciam
as emoções, quanto as emoções também influenciam as cores, né? Aquele dia que a gente acorda super feliz, super alto astral, a gente vai colocar uma roupa, né, mais colorida, normalmente, ou uma É, cor que a gente gosta mais, né? Ou mesmo quem gosta, né, de uma cor de usar preto, de usar uma cor mais sóbria, mas vai colocar uns acessórios ali coloridos, né, para destacar e tudo. E aquele dia que a gente tá, né, assim, cansado, aí tá chovendo, tá frio, você não tem nada de muito interessante, né, para fazer naquele dia. Aí você bota lá qualquer cinza, qualquer bege, né, com alguma coisa mais neutra assim, e né? é interessante porque até a roupa de inverno sempre volta para o preto, para o Uhum, cinza e sim, tem para o vermelho também, né? Tem alguns casacos que são vermelhos. Então, essas três cores predominam muito no inverno. No inverno intenso, por exemplo, de Paraná, Curitiba, né? Rio Grande do sim, Sul. Então, a gente tem essa tendência da moda de voltar para essas cores. E quando chega o verão, tem sempre as cores mais quentes, mais alegres, mais abertas, né? Trazer o amarelo, trazer o laranja, trazer o vermelho também volta. É interessante que o vermelho está sempre presente. Né? Ele sim, quebra, ele quebra. Se você está todo de preto, bota um lenço vermelho, fica chique, fica bonito, né? Fica ali diferente. Então, a cor, ela, além de falar das nossas emoções, sentimentos do dia a dia, porque é conforme eu estou naquele dia, porque isso muda, às vezes também muda da manhã para a noite, né? O humor da gente muda e aí a gente quer botar outra cor, trocar de roupa. E também caminhar junto com o tempo, que eu vejo que o clima, ele nos leva a ter cores mais frias, como preto, cinza, te puxa para introversão. E as cores quentes te puxa para extroversão. E aí eu acho tão legal, porque todo mundo que me conhece já sabe que eu gosto de azul, é azul, tá vendo? Porque são vários tons de azul, e eu consigo, viu? Consigo vários tons de azul. E, como diz um amigo meu, consigo combinar tom de azul sobre azul, e aí eu vou indo, né? E chega no inverno, eu tenho um casaco que ele é azul, mas azul desse azul aqui. E todo mundo fica assim, nossa, mas onde você comprou? E é um casaco antigo, mas eu tomo conta dele com todo amor, porque é difícil encontrar uma outra cor para o inverno, uhum, né? Essa outra cor. E outra coisa que eu estava lembrando é que quando nós estamos muito tristes, nós gostamos dessas cores mais frias, uhum, né? Dessas cores que me levam para um lugar sombrio. sim, E parece que pôr uma cor mais quente é quebrar aquele frio. Então, é difícil quando eu estou mais introvertida, mais recolhida, num estado mais de recolhimento, para a gente não entrar em patologias, que eu acho que não é necessário as patologias, eu vou querer meia luz, né? Não muita luz. Eu vou querer sim. um ambiente mais escurinho, que não mostre tanta claridade, quer dizer, já não tem tanta cor e eu buscar um lugar mais quietinho e escurinho. Isso Uhum. está falando de emoção, tá? Sim, certamente. Está falando de emoção, de estado de espírito, né? Inclusive, a gente observa, né, que as pessoas que estão mais recolhidas, mais introvertidas, em momentos de mudança de fase de vida, né? Adolescência, vem muito produções com essas cores, o cinza, o preto e o vermelho, que são as cores que se usam no inverno, né? Ou seja, aquela coisa do recolhimento, do recolher-se, né? Porque quando a pessoa está mudando de fase de vida na adolescência, ou quando ela está entrando numa outra fase mais madura da vida também, né? Ela vai se recolher para fazer aquele inventário dos valores dela de vida, né? E tal, o que que eu trouxe até aqui, o que que eu aprendi, o que que eu não quero mais, né? Eu falo para as pessoas que eu atendo, né, e para todo mundo assim que a mudança de fase de vida é como a gente ia arrumar o guarda-roupa, né? Você tira tudo lá de dentro, e daí você dá aquela limpada e aí você vai decidir o que que você ainda vai querer, o que que você vai mandar embora, o que que você vai doar, o que que tem que consertar para voltar, para ficar com você,
né? Então, e é um dia que a gente não quer visita em casa quando a gente faz isso, né? A gente está recolhido quietinho ali, né? Você vai fazer um almocinho improvisado porque você está olhando para aquilo. Então, na mudança de fase de vida também, a gente está fazendo um inventário ali dos valores, das relações, dos trabalhos, das atividades que a gente, né, quer manter, as que a gente precisa mudar alguma coisa para manter, as que a gente não quer mais e vai mandar embora. Então a gente se recolhe na nossa psique, a gente fica mais quietinho, mais introvertido e a gente tende a usar mais essas cores, né? Não só nas nossas produções, como nas nossas vestimentas mesmo também. Às vezes a gente muda a decoração da casa, né? Deixa uma coisa mais clean. Eu mesma reparei isso, eu sempre fui muito colorida, né? Eu gosto de muitas cores, eu gosto de cores vivas, gosto de vermelho, laranja, né? Amarelo, eu gosto dessas cores mais vivas. E, e tem umas épocas, teve umas épocas da minha vida que eu estava nesses momentos de transição, de pensar, e eu fiquei meio minimalista, assim, as pessoas, nossa, mas a sua casa, cadê as cores do seu quarto? Eu, não, tá tudo branco e beijinho, assim, e depois eu fui colocando de volta, né? Então é isso, quando a gente está mais quietinho, a gente volta para dentro, a gente está mais introvertido, ou quando a gente está, né, mais quietinho, ou mais triste mesmo, enfim, né, precisando elaborar coisas, pensando mais, a gente utiliza cores mais neutras, né, cores mais sombrias, mas não num sentido pejorativo, num sentido negativo, sombrias no sentido de se recolher mesmo, de né, não iluminar tanto, porque você precisa de sossego, de silêncio, para depois escolher quais as cores que você vai colocar na sua vida, né? Como E você está falando uma coisa que eu acho assim, super legal, porque as fases da vida também Uhum, nós vamos mudando até de cor, porque de repente você do vermelho pode passar para o azul, do azul uhum, eu posso passar para o vermelho, quer dizer, conforme nós vamos caminhando no processo de individuação e vamos passando pelas fases da vida, os nossos interesses vão mudando, tanto interesse de cores, de comida, de vestimenta, você falou do quarto, né? Como eu quero o meu quarto, como eu quero a minha sala. Então, nós vamos mudando os objetos que nos rodeiam. E esses objetos têm história, só que aquela história encerrou. E agora uhum, eu quero uma nova história, então, um novo momento na minha vida. Eu acho que cada pessoa deveria pensar nas suas cores. E qual é a cor que te determina? Porque quando nós estamos falando aqui, a Adriana gosta mais de vermelho, eu mais de azul, essas cores têm uma força dentro de cada uma de nós. O que que esta cor determina? Como ela te conduz na vida? E como você lida com ela durante o processo de individuação? Porque algumas pessoas pegam algumas fotos minhas e falam assim: ah, mas lá em Mil e Bolinha você não estava toda de azul. Eu falo, mas em Mil e Bolinha, né? Eu estava no meu criando o meu processo, a minha intimidade com as minhas cores. Né? E sim. nisso é bem fase do adolescente, de trocar, criar e buscar coisas novas. E agora, numa fase mais madura, eu me sinto segura com o que eu tenho. Então, eu estou bem ali, estou sentada, mas não sei até quando, mas estou sentada aqui. Então, pode vir uma nova fase? Pode. Nada impede de vir uma nova fase. Uhum. E as fases da vida, as coisas que estão acontecendo na nossa vida também, né? Isso daí, eu também sempre, quando eu era bem mais nova, eu gostava mais do amarelo, e hoje em dia eu tô entre o laranja e o vermelho, mas eu tava olhando esses dias que meu guarda-roupa ele tá muito mais vermelho do que outra coisa, e antes ele era bem amarelo, né? E outras cores assim. E também não só a cor em si, mas a interação das cores, né? Os contrastes das cores, né? Tem lá na escola Bauhaus, que foi uma escola aí que foi, né, referência no design, tudo que a gente tem hoje de design de produto, saiu de estudos dali, né, daquela escola, que foi muito importante, assim, na história do design, da arte até, a gente teve ali nomes que falavam sobre isso, né? O Johannes Itten, por exemplo, ele falava da interação das cores, né? Então, assim,
Para mim, o amarelo ele pode ter um determinado tom de amarelo, ele pode ter um caráter simbólico, ele pode evocar certas emoções em mim. Aí o amarelo com o marrom, ele vai ser uma coisa diferente, né? Porque para mim, por exemplo, o girassol é um símbolo importante, né? Vem do meu sobrenome, do sobrenome da minha avó, da minha família. Eu sempre gostei muito de girassol. E aí, essa combinação de amarelo com marrom, por exemplo, eu não tenho quase nenhuma roupa marrom, né? Porque é uma cor mais neutra, assim. Eu costumo não ser muito neutra nas minhas cores. Mas essa combinação de amarelo com marrom eu adoro, porque ela me remete ao girassol. Então, é a interação dessas duas cores, né? Ou marrom com lilás também, né? É uma combinação que eu gosto particularmente. Então, assim, é interessante a gente olhar qual é a nossa paleta de cores, né? Tinha um outro teórico dessa escola, né, lá da Bauhaus, que ele falava sobre os acordes de cores, né? Ele levava os alunos dele a procurar qual é o seu acorde de cores. Então eles faziam vários experimentos com as tintas, eles faziam misturas ali e descobriam suas próprias cores, né? Misturando ali a partir das cores primárias, iam misturando, misturando. Aí eles encontravam cores que eles gostavam e aí eles faziam vários experimentos com cores, colocava a cor numa superfície maior, numa superfície menor, fazia essas interações e ele falava antes de fazer qualquer coisa, antes de você aprender qualquer teoria nessa escola, você tem que descobrir qual que é a sua paleta de cores, qual que é o seu acorde de cores. Ele falava em acorde como se fosse uma harmonia musical, né? Assim como a gente combina várias notas musicais para fazer um acorde que é um som bonito naquela combinação de notas, a gente tem que descobrir, ou tem que, é bom a gente descobrir qual que é o nosso acorde de cores, a nossa combinação de cores, que evoca coisas boas na gente, que evoca coisas agradáveis, sensações gostosas, né? Até porque quando a gente precisa recorrer a isso, quando a gente está num estado de ânimo mais precisando de um acolhimento, assim, a gente vai naquele nosso acorde de cores, a gente vai fazer coisas com aquelas cores, ou a gente vai montar um ambiente da nossa casa que tem aquela combinação de cores, que a gente sabe que faz bem pra gente, que vai evocar coisas boas, tranquilidade, paz, enfim, sentimentos que cada um de nós, né, preferimos ter, porque isso também muda de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais agitado, que gosta de ficar mais agitado. Tem gente que gosta de ter mais tranquilidade, tem gente que gosta de ficar mais estimulado, ter mais criatividade, tem gente que gosta de ter mais sossego. Então, você descobrir qual que é a sua paleta, qual que é o seu acorde de cores, né? E o que, que cada combinação de cores desperta em você. Então, para além da cor em si, né, descobrir essas combinações de cores e ficar brincando com isso mesmo, né? Com recortes de papéis, com recortes de revista, agora no digital, muita gente, né, consegue mexer aí com arte digital, colagem digital, que é bem acessível, ou com tintas mesmo. Eu adoro brincar com tinta, né? Você pega as tintas e mexe ali, experimenta, né? A tinta, ela te dá novas possibilidades por ela mesma, né? Quando você coloca num recipiente e até mexe, né? Assim, num pratinho, as gotas de tinta e põe um pouquinho de água e vai mexendo, ela vai dando forma. Então, essa forma das cores, porque as cores também estão agregadas às formas. Eu vejo que agregada à forma, ao cheiro, ao perfume, né? É Uhum. interessante, porque a maçã, você sente o cheiro da maçã, mas você já pensa em vermelho, porque ela é vermelha. Sim. Tem já a relação. Então, qual é a cor, né? Qual é o perfume desta cor? Que também despertamos outros sentidos. Qual é a forma desta cor? Qual é a forma que ela se dá por si só? Porque eu gosto de brincar, né, com a tinta dançando, assim, ela já vai dando a cor dela, misturando uma com a outra. E é interessante, porque as pessoas falam assim: ah, essa cor não combina com aquela. Aí eu falo assim, mas elas brigaram? Porque por que Não elas fiquei ficaram de sabendo, mal se né? elas não combinam? Por que não combina? É algo diferente. Eu tenho que sair do padrão normótico, de Uhum. repetir aquele padrão. Isso combina com isso. Mas quem diz? Tá, tem um padrão social que diz.
mas eu uhum, posso criar outras coisas. É para isso que entramos na arte-terapia, de criar novas coisas. E também, quando eu vou me autodescobrindo dentro das cores, eu me dou possibilidades de cores. Antigamente, senhorinhas tinham que andar de cinza, bege e marrom. sim. Hoje é o que você menos vê nas senhorinhas. Pelo Elas contrário, né? elas quebraram o padrão, eu adorei, adorei, né? Vem com cores vivas, porque isso é uma questão social, imposta pela mídia, imposta pela sociedade, como antigamente, em alguns países ainda continua, morreu alguém, você tem que ficar de preto, de luto durante 1 ano, 2 anos, né? E às vezes a viúva não pode casar de novo, vai andar de preto a vida inteira. Olha só a imposição social de uma cor, de um Sim. padrão social. Atualmente no Brasil isso não existe mais e nós estamos assim dentro de um mundo colorido, né? Eu acho que aquele filme Divertidamente, já acho que já saiu dois agora que eu preciso assistir, ele fala das emoções e das cores, né? E o quanto que eu preciso da outra cor. Eu preciso de todas as cores. Então, não é porque eu gosto de usar vermelho, azul, que eu não tenho nada vermelho na minha casa. Eu tenho. Tem Uhum. outras coisas, né, que me remete ao vermelho. Gosto do batom, ó, não é azul, é vermelho. É verdade, está sempre vermelho. Às vezes o esmalte, o centro do seu sol ali atrás, ele é, é vermelho também. Ele é vermelho, né? Vai lá pintar a unha, eu pinto de vermelho, eu não pinto de azul. Então, como o vermelho me atrai, como ele Hum, me puxa de uma forma, às vezes, até inconsciente, uhum. nesse Sim, movimento da psique que ela quer, oh, chega de azul, vamos botar alguma coisinha vermelha aí. sim. É, e é interessante a gente olhar para isso, né? Para como que. Porque a nossa psique ela tem um poder de autorregulação, né? Assim, nós instintivamente, nós somos. Nós tentamos, pelo menos, nos consertar, né? De algumas coisas, consertar bem entre aspas, né? Quando tem alguma coisa meio desequilibrada, o nosso corpo ele tende a buscar o equilíbrio, a nossa mente, né? A nossa psique. Então, às vezes, tem umas épocas que a gente está preferindo, né? E até a gente acha estranho. Nossa, nunca gostei desse gênero musical e agora eu tô com vontade de escutar isso. Ah, eu nunca gostei muito, sei lá, de verde, mas agora de repente, eu comecei a comprar um monte de roupa verde, que estranho. Isso aconteceu comigo, inclusive, uma época. E aí eu fui olhar, né, o que que é o verde para mim? E aí é isso da gente se perguntar, né? O que que é verde para mim, né? Vou fazer umas coisas com verde aqui, fazer umas artes com verde, vou olhar e vou dialogar comigo mesmo aqui para entender o que que esse verde está querendo me dizer, o que que eu estou precisando com ele. Assim como quando a gente sente vontade de comer as coisas, né? Os nutricionistas dizem que você está sentindo vontade de comer certas coisas porque você está precisando de determinados nutrientes. Isso não vale para o chocolate, tá, gente? Chocolate, açúcar, isso é outra coisa, né? Mas às vezes dá aquela vontade de comer, sei lá, carambola. Nossa senhora, me dá uma vontade de carambola, coisas ácidas, e eu não gosto muito. É porque o corpo da gente está precisando daquilo, e a gente tem que ter essa sutileza de perceber. E as cores também, às vezes a gente começa a preferir certas cores, ou tem flores, né? Agora a gente está aí meio na primavera, meio no verão, apesar de estar 15 graus aqui em Curitiba, mas a gente está mais ou menos ainda saindo da primavera e está muito florida a cidade, né? Então tem certas árvores que me chamam mais atenção do que outras pelas cores das flores, né? E eu fico pensando, por que será que essa cor aqui está me atraindo tanto mais do que aquela outra? Né? Então é interessante a gente prestar atenção nisso, porque que certas coisas nos chamam mais atenção do que outras, né? Porque aquilo ali está trazendo alguma coisa que a gente está preferindo. E aí, pensando nessa história do caráter simbólico da cor, é bom a gente pensar, então, tá, o que que essa cor me remete? Né? O que que ela. E aí você pode fazer um exercício bem simples, né? Quando eu olho para essa cor, eu lembro do quê? Aí faz uma lista de coisas. Ah, essa cor me lembra o manto da santa que tinha na igreja quando eu era criança, mesmo que eu nem fosse católica, mas tinha aquela santa. Aí aquela santa me lembra o quê?
tal pessoa, tal coisa, tal situação. Ah, me lembra da fruta que eu comia, sei lá, quando eu ia viajar para Pirassununga e lá tinha essa fruta que eu nem sei qual que era. Então você ir procurando saber, né? O que que aquela cor representa para você, né? Por que que você está precisando dela, querendo, né, buscando, ou também quando uma cor te causa, de repente você pega um ranço de alguma cor, né, como se diz hoje. Ai, de repente me deu uma coisa, não quero mais essa cor aqui. Ai, tinha várias coisas da cor tal aqui em casa, né? Sei lá, salmão. Eu gostava de salmão, mas de repente me deu um enjoo disso aqui. Aí eu saio dando todas as coisas de salmão que eu tinha, vendendo, né? Ou pintando de outra cor. O que que será que deu? O que que aquele salmão representa para você? É sempre bom a gente se perguntar, né? Porque sempre vai representar alguma coisa as cores. Então é interessante a gente saber disso, né? Para a gente se conhecer melhor, né? Isso, e é interessante, quando você estava falando aqui, eu estava lembrando do Kandinsky, né, que ele punha sinfonias para pintar e fez Sim. aquelas misturas de cores, que é uma cor entrando dentro da outra, tendo forma e ao mesmo tempo não tendo forma, porque conforme o olhar, nós vamos dirigir o olhar ou para a cor ou para a forma. Observar Sim. um quadro de Kandinsky, que eu adoro, é você mergulhar num mundo diferente, né? Um mundo abstrato, mas que te tira dessa realidade tão difícil e te coloca lá. E agora, Sim. assim, as coisas vão aparecendo. Eu lembrei do filme Amor Além da Vida, né? Muito Uhum. antigo, e que ele vai entrar dentro de um quadro, né? A morte, para ele, ele entra dentro de um quadro que a mulher pintou. Então, levamos, não sei se aquilo é verdade, mas imaginar que seja, que vamos entrar dentro de uma imaginação colorida. Quem diz que o mundo de lá é só branquinho, só pretinho, só escurinho, só clarinho, quer dizer, todas as cores, o Platão sempre fala, tudo que aqui existe, existe no mundo real, que ele significa o mundo das ideias, e nós é que vamos tornando isso concreto, né? Uhum. Trazendo para cá, e de acordo com a nossa necessidade. Quando você estava falando da fruta, as frutas cítricas são verdes, e elas Uhum. são cítricas, têm um outro aroma, e te remete ao verde, ao frescor, mas também aquele azedinho do limão, aquela... Ui, Sim. pega, É uma né? água na boca. Só de pensar, né? Já dá uma Dói, água na né? Saliva. Olha agora sim que já vai lá sentir o saborzinho sem ter o limão. E como nós gostamos, por exemplo, de espargir no ambiente o aroma do limão, da Uhum. fruta cítrica, que nos dá o quê? Uma certa paz, pelo menos para mim, né? Que aí também tem que ver para cada um, mas tem a intenção de aliviar, trazer um frescor, e é gostoso. Olha o contraponto da fruta, da cor, do aroma, em que Uhum. vai nos envolvendo. Principalmente semana passada, aí também estava, né? Nós estávamos em trocentos graus pegando fogo. Hoje nós Sim, estamos o sol pra congelando. Aham, exatamente. São os contrastes, né? O Kandinsky, ele, né, você estava falando do Kandinsky, ele tinha essa questão da sinestesia, de misturar os sentidos, as sensações. Então, ele transformava a música em cor, em forma, né? A cor em cheiro, fazia toda essa mistura. E isso é bem legal também da gente fazer, né? Essa brincadeira. Ah, esse cheiro de feijão aqui, né? Que cor que eu pintaria? E nem todo mundo vai colocar o marrom do feijão ali, ou o preto, né? Tem gente que vai pintar com outra cor. Ah, e tal coisa, né? Que cor que teria para você? O choro o miadinho do gatinho ali, né? O gatinho tá miando, que cor que teria aquele miado, né? E que cheiro que teria aquele miado? É interessante a gente fazer essas brincadeiras com os sentidos, né? Elas estimulam a nossa criatividade e também ajudam, né, nessa questão da gente relacionar e da gente ampliar o nosso olhar para as coisas, os nossos sentidos, né, a partir das coisas. O Pollock também pintava dessa forma, né? Ele pintava o que ele estava ouvindo lá e jogava aquela explosão de cores ali, né? Que é bem bonito. O Kandinsky, ele dizia que ele também passou lá pela Bauhaus, né?
E ele dizia que para ele as cores, as formas, elas tinham cores determinadas, porque ele enxergava, né? Ele tinha aquela questão da linha, do círculo, do triângulo, né? Então, para ele, o amarelo era uma cor pontuda, era uma cor triangular. Para ele, tinha uma forma de triângulo, né? Ele enxergava daquele jeito. E é interessante a gente pensar nisso, né? Que forma que cada cor tem para gente, né? Ou que cor que cada forma tem para gente, né? E entender aquilo, né? Essa coisa da combinação que você falou também, né? Que elas não brigaram para não combinar, né? É interessante. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, um exercício que eu gosto muito de fazer e de propor, é aquele da aguada, né? Que você pinta, pega um papel aí de gramatura mais grossa, passa uma água e pega várias cores, mistura cores e vai pingando ali, vai deixando elas se espalharem. E deixa uma misturar com a outra, bem devagarinho. Põe uma música que você goste lá, né? E deixa aquelas cores irem correndo por aquela água. Aí põe outra gotinha e deixa, elas se misturam. Percebe, ai, aquele azul misturou com aquele outro tom de azul, com aquele laranja. Que sensação que isso me trouxe. Você pode até escrever uma história, né? Ou alguma coisa que aquilo te evoque uma sensação, para você ir percebendo. E esses exercícios, eles têm um caráter terapêutico, né? Vão levar a gente para algum lugar, né? Para algum estado de espírito, para alguma conclusão. Às vezes a gente está buscando uma resposta para alguma coisa na nossa vida e a gente fica brincando, criando novas cores, né? Fazendo essa brincadeira das cores numa aguada, num papel aguado, vai ajudando a gente a pensar nas coisas de outra forma. Ou fazer essas associações, né? Como você falou, do cheiro com a cor, né? Da cor com a forma, vai ajudando a gente a ter. Nossa, de repente me deu uma ideia que não sei por que apareceu uma ideia de uma coisa que eu estava semanas tentando solucionar. É por isso, né? Você estimulou a sua criatividade, e as cores têm esse poder, né? De estimular a nossa criatividade, despertar os nossos potenciais, né? De nos levar para outros espaços, né? Nos espaços que estão dentro de nós. Eu estava acompanhando assim, pingando, eu já estava pingando aqui as minhas cores, imaginário e tal, e que, lógico que no papel é outra coisa, mas na hora que nós estamos brincando com a cor, pela cor, que é o que o Kandinsky fala, usa a cor pela cor. Não para fazer alguma coisa, simplesmente coloca lá no papel mais aguado e vai vendo o que, que ela vai crescendo, para que lado ela vai, né, permitindo o papel, o movimento também do papel, como que ela vai se situar nesse papel. E quando você vai acompanhando esse movimento, ocorre um rebaixamento da consciência, né? Eu não estou obrigando a minha consciência a pintar desta forma, a dar esse contorno, a fazer isto ou aquilo, mas com o rebaixamento da consciência, o que, que é? É sem pensar. Então, eu estou observando o movimento da tinta no papel e este movimento me leva para um outro espaço e aí eu tenho grandes insights, porque eu abri uma janela, um espaço para passar a informação do inconsciente. Então, brincar com a tinta é muito importante. Brincar com as cores é muito importante, seja com a tinta, seja com o papel que a gente pica e joga lá, né, também papel picado, jogado em cima da cola. Nossa, você não vai poder mexer, porque você passou cola, picou vários papeizinhos, tudo colorido, joga lá, ele vai dar a própria forma que ele quer. E está sem controle, porque nós queremos sempre ter controle das coisas. Aham, exatamente. Se permitir perder o controle também é bem importante, né? Hoje em dia está todo mundo cheio de ansiedade, querendo controlar o tempo dos áudios, querendo controlar tudo. Nessa semana eu escutei uma pessoa falar na clínica: "Ah, o meu dia ele é todo controlado. Eu tenho 20 minutos para isso, 30 para aquilo, 40 para aquilo, mais 15 para isso, para aquilo. Isso está me enlouquecendo." Lógico. A vida tá assim, então a gente precisa de vez em quando fazer coisas que a gente não tenha controle nenhum, né? Nem do tempo. Deixa, né? Ah, num domingo, sei lá, um dia que você não tiver, claro, compromisso. Eu não tô falando para todo mundo largar tudo
né? E não ir trabalhar, e não fazer suas coisas, não estudar, não é isso, né? Não respeitar os prazos lá de entregar as coisas, não é isso, né? Mas, assim, em alguns momentos a gente tem que se permitir não ter controle, né? Fazer essas brincadeiras com tinta, olhar coisas diferentes, né? Mexer na tinta com as mãos, como é gostoso, Hum, né? Você nossa, pegar um guache ali, uma pintura a dedo e misturando, descobrindo novas cores e vendo. Você põe uma gota aqui, outra ali, vai passando o seu dedo pelo meio delas e vai deslizando e vai vendo o que resulta daquilo, né? Isso é uma coisa tão gostosa, parece bobo e a gente falando, pensar, ai, mas vai gastar. Experimentem, quem nunca fez isso, faça. E sinta, e depois, né? E depois conta pra gente aí, né? Qual que foi a sensação, né? O que que despertou? Isso desperta coisas na gente, né? Eu tenho brinquedinhos aqui, eu até mostrei esse aqui no começo, né? Eu vou na loja às vezes eu vou em algum lugar com os meus filhos ou com os amigos, aí eu passo na loja de brinquedo, aí vi esse negócio aqui. Olha que ai, coisa que mais coisa linda! Super linda colorido, ainda tem uma demais. forma, ele faz um barulhinho, ó. Nossa, ele fica aqui na minha mesa. Tem outros, ó, tem esses aqui. Eu tenho um monte de brinquedinhos aqui. Revelando agora, né? Ó, tem um unicórnio que eu ganhei, Ai, que fofinho. né? A Rainbow Dash. Então eu tenho um monte de coisa colorida aqui que eu gosto, tem coisas coloridas aqui, né? Na minha parede, porque é interessante, é gostoso a gente fazer esse exercício, essa brincadeira com as cores, né? Isso ajuda a gente a ter ideias, ajuda a gente a sair um pouco dessa coisa do controle o tempo inteiro, né? Então, brincar com as cores e se deixar afetar por elas, né? A cor, ela é uma das linguagens da alma, né? A música, né? É uma linguagem, a poesia. A cor é uma das linguagens da alma, porque ela revela o nosso estado de ser, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ela nos leva a grandes viagens, como você está aí falando, na hora que você mostrou, né? Esse bichinho aí, já parece um Oxumaré, né? Já dou Sim. a forma para ele, é um arco-íris que já vai, dá para contar uma história e manipular. E aí eu faço uma pergunta, né, para quem está nos assistindo, por que que nós temos que ter controle de tudo se não temos controle de nada? Aham. Né? Eu posso delimitar tempo, mas eu não tenho controle deste tempo. Ele Uhum. vai passar de qualquer jeito. Então, eu posso falar, eu vou fazer isso de tanto a tanto, de tanto a tanto. Estou delimitando o tempo, mas o tempo está indo, como aqui, que nós estamos chegando já no final. O tempo vai caminhando. Ninguém segura falar para ele, para, congela, que o Uhum. assunto está muito bom, eu vou ficar por aqui. Não, ele simplesmente vai fazendo o caminho dele. Então, observar que nós não temos controle de nada. Isso Uhum. dá para mim, faz assim, Uhum. acabou, né? Eu faço tudo com os limites, porque eu trabalho com, e você também, com o Sim. limite dentro do tempo, mas não ter a ilusão de que eu controlo o tempo. O tempo a Uhum. gente não controla. Sim. Ele vai indo, ele passa, né? Não tem como pegar o ontem. Ele já foi. Uhum. Quando nós começamos a live, já foi. Nós já estamos no término da nossa live. Ai, meu Deus, que bom, né? É tempo. Eu delimitei um tempo, mas eu não aprisionei o tempo. Aí vem a Alice no País das Maravilhas, né, que tem a historinha que ela vai lá tentar segurar o tempo. Acho que é muito legal assistir isso, porque é uma grande ilusão que eu vou segurar o tempo, eu vou parar o tempo. E tem Nem o uma série de outras coisas. nem o tempo, nem o estado de espírito, né? Às vezes, eu tô nessa felicidade. Tem uma música até, né, que fala: eu queria que essa alegria fosse eterna, eu queria ficar sempre nessa emoção. Não dá, gente, até porque, né, o que seria do som se não fosse o silêncio, diz a música lá do Lulu Santos, né? O que seria da alegria se não fosse a tristeza? O que seria da euforia se não fosse a calmaria? A gente precisa do contraponto, a gente precisa do tempero,
né? De uma coisa de um jeito, outra de outro. Não adianta você querer ficar sempre feliz, como diz o filme lá, o Divertidamente, sempre feliz, sempre isso, sempre aquilo, né? A gente tem que mudar, a gente tem que mudar de cor, a gente tem que mudar de humor, a gente tem que mudar de estado de espírito, a gente tem que mudar de várias coisas, de lugar. Quem que aguenta ficar o dia inteiro no mesmo lugar, né? Sem olhar para outras coisas? Não aguenta, né? Faz mal. Tem que Então, alternar. e esse movimento é que nos torna sadios, né? Uhum, Que nos dá essa beleza de ser. E ter movimento dentro da vida. A psique precisa de movimento. Se ela ficar parada, como tem no mito, né, esqueci o nome, da medusa, que ela te uhum, congela, né? Ela te congela, você parou lá, sim. E você parar, você fica lá congelado. Congelado não tem saída, não tem movimento. E uma pessoa congelada é interessante. Ela fica branca, né? Ela perde sim. todas as cores. Uhum. Ela perde todas as cores. Ela congelou no tempo e no espaço. Ao descongelar, volta às cores. Olha, nós estamos fazendo aqui, gente, não foi nada. Nada combinado. Não, não temos roteiro, é que a gente é assim. Não tem roteiro, né? Sempre está nessa liberdade do criar e do Sim, falar, né? Porque gostamos de falar daquilo que gostamos de fazer. Então, é muito interessante, a nossa cor junto com o nosso trabalho. Mas, meu amor, nós temos que encerrar. Você gostaria de falar mais alguma coisa, completar mais alguma ideia? Porque senão nós vamos embora até amanhã. se deixar, ainda mais falar sobre esse assunto, né? Não, é isso mesmo, né? Acho que a gente falou tudo, né? Essa questão de como tudo é relativo, de como a gente não tem controle de nada, e de como é bom a gente se permitir perder o controle e experimentar coisas diferentes, experimentem cores diferentes, experimentem coisas diferentes, se permitam brincar, né? Brincar é importante, gente. Brinquem, brinquem, não só com brinquedinho coloridinho, mas brinquem de pintar, brinquem de fazer coisas diferentes, né? Vão patinar no meio da rua, não no meio da rua, né? Mas vão patinar em algum lugar que vocês possam sentir o vento no rosto, misturem as sensações, misturem as cores, né? Se permitam viver. A nossa vida, ela não pode ficar só no virtual. Vamos viver, vamos colorir a nossa vida, né? Vamos botar matéria, vamos botar pigmento, vamos botar vida na nossa vida. É, viver a vida com vida, né? Com vida e vida colorida. E aí, todo mundo sabe que eu gosto de encerrar dando beijos coloridos. Por quê, né? As pessoas, nossa, por que beijo colorido? Por causa disso, quando você distribui beijos coloridos, você distribui cores para o mundo, né? É só, beijos, tchau, não, é beijos coloridos, beijos azuis, beijos vermelhos, laranja, ou aquela cor que cada um deseja. E estar colorido não é só para o outro, é para você, né? Uhum, Você colorido, quando nós estamos com as nossas cores vibrando, é muito interessante, né? Por onde a gente passa, todo mundo olha. E você acha a gente meio esquisita, mas nós somos esquisita mesmo. E vamos em frente. sim. Então, essa vibração de cores, qual é a cor que você vibra? Qual é a cor que você exala? Ela exala, ela te leva para fora e traz o de fora para dentro, né? Então, é movimento, abre e fecha. Lembrando a onda do mar, né? Que vai e volta, mas não é a mesma onda. São muitas, muitas, milhões e milhões de ondas, que não tem uma onda igual a outra. Acho Sim. fantástico o mar. Você fica observando, mas tem a onda, mas não é igual, né? Uhum. Então, minha amiga, nós vamos ter que encerrar por aqui. Ah, Gratidão pela sua presença, pela sua cor vermelha que veio visitar a minha cor azul e as cores amarelas, lilás, né? Verdes que estão aqui. E gratidão por você nos trazer tanto conhecimento, compartilhar esse conhecimento conosco. E vamos ter muitas outras conversas pela frente. Tem muito assunto para a gente poder compartilhar aqui com o povo, né?
Sim, agradeço também mais uma vez o convite, né? A nossa amizade, a nossa parceria, as nossas conversas coloridas sempre, né? Para cá e para lá. Próxima conversa pessoalmente vai ser lá na Morada do Beija-Flor, que tem tantas cores maravilhosas, Nossa. cores, sabores, formas, tudo de lindo ali naquele lugar, né? Então agradeço a Unipaz, agradeço você, agradeço as pessoas que estão nos assistindo, né? E que a gente tenha levado aí alguma reflexão, alguma coisa boa, alguma coisa colorida aí para a vida das pessoas, né? E deixamos um convite para você vir conhecer a Morada do Beija-Flor, vir conhecer a Unipaz Goiás, conhecer a arte terapia que nós coordenamos, está aqui, a psicologia analítica, o nosso curso de sexualidade e diversidade, que é muito importante também conhecer as cores da nossa sexualidade, dos nossos amores. Então, tem muita coisa para você aqui na Unipaz Goiás. E Sim. boa noite, bons ventos para todos, que hoje os ventos sejam coloridos e os beijos coloridos também. E até a Gente, próxima, beijo. gente. Tchau, tchau.